E aí, pessoal, boa noite. Vamos entrando aí. Esperar um pouquinho, a turminha entrando. Boa noite, Ana. Vão abrindo suas câmeras aí também, quem tá com a câmera fechada. Quero ver vocês todos aí, hein? Fala, Douglas. Fala, Breno. André tá entrando ali também. Oi, Saliane. Boa noite. Fala, Ítalo. Faz assim. Boa. Depois que eu abro esses microfones pra gente trocar ideia. Esperar uns 3 minutinhos pra gente começar, tá, gente? Como é que tá o feriado de vocês? Conta aí no chat. Que na minha cidade nem é feriado, né? Acho que é a única cidade do Brasil que não é feriado, acho que é a minha. Porque tem festa junina aqui, eles trocam o feriado, eu não sei o que que eles fazem, eles invertem, não sei, mas eu sei que hoje aqui não foi feriado. Espera mais um pouquinho. Douglas vê que o trabalho segue normalmente. Pois é, né? Principalmente esse pessoal que inventa de trabalhar com marketing digital, né? Feriado não existe, né? Este tráfego tem feriado. Só quando a conta é bloqueada, Rafa, aí é um feriado forçado. Quando ele não consegue trabalhar com conta bloqueada, aí ou quando acaba o saldo da conta. Acontece também, né? Legal, gente. 2 minutinhos. Logo dizendo, é a primeira aula que eu faço aqui no Zoom, né? E vocês estão acostumados a entrar numa aula, ter aquela música tocando, ter um cronômetro e tal. Não, aqui não tem, aqui é rústico. Fala, João Paulo. Eu prefiro também, Isaac, no Zoom a aula. Estou testando esse formato aí, se vocês gostarem, é, a gente vai seguir aí toda semana tendo uma aula aí específica. E lembrando o seguinte, que essa aula não fica gravada, né? Não fica disponível, pelo menos eu não vou divulgar lá gratuitamente, ela vai ficar disponível mais lá na Academia de Tráfego Estratégico, para quem é aluno, tá? Então, se alguém perguntar aí, vai ficar gravado? Vai, mas não vai estar disponível para o público. Então, gente, acho que já dá para começar, né? O pessoal que não entrou vai entrando. Vamos começar. Fechar aqui o WhatsApp. Vamos para cima. Então, gente, primeiramente, boa noite aí para todo mundo, tá? Quer dizer que eu estou muito feliz aqui porque, como eu falei agora há pouco, é a primeira aula que eu estou fazendo, né? É o início aí também de um novo ciclo, eu estou cada vez mais saindo, né, dos bastidores, né? Depois de quase 4 anos aí trabalhando em vários tipos de negócio, né, dentro do mercado digital. E aí, nos últimos 2 anos, mais focado na área de lançamentos, né? Muitos de vocês aqui me conhecem da escola, Estado da Arte. Então, é o início de um novo ciclo, novos projetos, e eu estou bem feliz aqui de estar junto com vocês, entregando um conteúdo que eu acredito que seja transformador, tá? A gente tem visto aí a dificuldade que as pessoas têm tido com o tráfego ultimamente, né? O tráfego aumentou de preço, né? Quem está pagando mais caro no lead? Coloca aí no chat. Quanto que aumentou teu lead do ano passado para cá? Se tu está sofrendo com isso. Eu tenho visto pessoas arrancando os cabelos, literalmente, por conta do tráfego. Ah, o tráfego não funciona mais, já era, vai acabar. Inclusive, tem até alguns profetas do Apocalipse que falam, né? Ah, já era, o tráfego acabou. E, na verdade, não é que acabou, né? Não é que acabou. A questão é que, como tudo se evolui, está acontecendo exatamente isso. Antes você subia uma campanha, colocava uma verba, e o tráfego fazia todo o trabalho. Você fazia quase que de qualquer jeito, né? Assim, não precisava pensar muito em desenhar uma estratégia ou coisa do tipo. Quem aqui é da época que o lead custava 15 centavos? Tem alguém aqui mais das antigas? Acho que o Edu é dessa época, né? O Edu, acho que o Ítalo também, acho que pegou um pouco dessa época. 15 centavos no lead. Você fazia um lançamento com R$ 3.000 de orçamento e captava lead pra caramba. E vendia muito também.
Mas passou, né? E agora, gente, a questão da estratégia, ela é o ponto de virada para que tu consiga, né, ter ainda resultado com tráfego, tá? E a aula de hoje, ela é totalmente voltada para isso, da estratégia, porque otimização tem a ver com isso, tem a ver com análise, né? E você pegar algo ali que não está indo bem e, de repente, você consegue, né, melhorar. Nem sempre vai acontecer isso, né? A otimização, às vezes, ela não vai bem. Mas a ideia aqui, gente, é a seguinte, é mostrar para vocês o que eu chamo de fluxo de conversão, que é a forma que eu analiso as minhas campanhas, tá? E eu acabo também utilizando isso em outras coisas também, porque é uma lógica bem parecida, mas o foco vai ser aqui em campanhas. Outro detalhe, super importante, antes de eu começar a compartilhar minha tela aqui, a gente começar a aula de fato, é que esse fluxo de conversão, eu vou mostrar ele para vocês, mas eu não vou mostrar a plataforma de tráfego, eu não vou abrir aqui uma plataforma de tráfego, tipo Facebook, e te ensinar a trocar um anúncio, ou mudar um público, entendeu? A lógica que tu vai aprender aqui, nessa aula, ela serve para qualquer plataforma, tá? Qualquer plataforma de tráfego, pelo menos aí das principais, 99% delas, essa lógica vai ser a mesma. Só falo 99% para não generalizar, tá? Está ficando apenas mais profissional, que o João Paulo Campelo falou, exatamente. Fato. Então, vamos lá, gente. Vamos compartilhar a tela aqui. 40 pessoas. Ó, o Edu, ele tá falando que o lead dele baixou. Pô, mas Edu, tu é fora da curva, cara. Apareceu aí para vocês? Fala aí no chat. Conta aí. Boa noite, Maria. Maria das Neves. A tela apareceu normal? Tudo certo aí? O som tá bom também, gente? Então, vamos começar. Boa noite aí, Leonardo. Então, vamos. Como dominar a otimização de campanhas através do fluxo de conversão, né? Cria aqui esse mapa mental legal aqui, tá? Não vai ficar disponível para cá, não vou disponibilizar no grupo, vai estar só lá na escola. Mas, assim, sugiro que, se for o caso, pegue uma caneta, pega qualquer coisa aí, abre um bloco de notas e vai anotando aí algumas coisas, porque tem bastante insight legal nessa aula. Então, vamos começar com o conceito, né? Eu sempre gosto de começar as minhas aulas com esse primeiro ponto aqui de conceito, uma introdução. E, basicamente, o que é o fluxo de conversão, né? É você entender cada passo da jornada que o teu lead percorre até ele realizar a ação que tu deseja. Ou seja, desde o momento que o anúncio aparece para o lead, até o momento que ele clica nesse anúncio, que ele tem uma experiência aí com aquele anúncio, seja positiva ou negativa, que ele vai até uma página, e aí seja uma página de captura, seja uma página de venda, seja um e-commerce, seja qualquer tipo de página, e a ação que ele vai tomar ali no final, né? Quando a gente manda alguém para uma página, a gente está querendo que aconteça alguma ação ali, no mínimo, né? Pelo menos assim, que ele se cadastre, ou ele compre, ou que ele assista algum vídeo nosso, enfim. Independente do tipo de ação, a gente sempre está buscando ali, a gente sempre tem um objetivo quando a gente manda alguém para uma página. Então, como eu falei agora há pouco, antes de começar, entender o fluxo de conversão te livra daquela coisa de tu ficar amarrado e ficar assistindo aulas assim do tipo, como otimizar campanhas no Facebook, como otimizar campanhas no Google Ads, como otimizar campanhas no blá 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 Ads. O fluxo de conversão ele te liberta de tudo isso, porque tu vai entender o fundamento da otimização. Estou repetindo bastante isso, tá? Mas é justamente para ficar na cabeça de vocês que vocês não precisam se prender à plataforma, vocês precisam só aprender esse fundamento, que a vida de vocês em relação à otimização de campanhas vai mudar, tá? Então, vamos seguindo aqui. Como eu já expliquei, essa jornada tem 3 fases, e cada uma delas exerce uma importância específica em sua otimização ou análise, né? A gente pega esse fluxo inteiro e a gente quebra ele em 3 partes, né? Que são exatamente essas partes aqui embaixo, que a gente vai passar uma por uma. Dentro de cada fase, a gente tem ali algumas métricas que são essenciais, tá? E no fim das contas, gente, a otimização de campanha tem a ver com métricas, tá? É o principal ponto, são as métricas. Por mais que a gente tenha uma percepção ou outra, e acontece
de você olhar para uma campanha e ter um insight, vou fazer isso e dar certo, é 20% da coisa. 80% é a análise dos dados, a análise fria do que a própria campanha está te mostrando, tá? Os dados, eles não mentem, tá? E quando tu separa esse fluxo em 3 partes, fica muito claro para você qual é o ponto exato que está dando ruim na tua campanha, que está atrapalhando o teu resultado, tá? Fica muito fácil você identificar. E aí, quando tu identifica, o que que você faz? Você vai e otimiza ali onde precisa ser otimizado. E aí, o CPA, que é o custo por ação, né? Custo por lead, custo por compra, é a métrica final, né? Mas as plataformas conhecem como CPA, tá? No geral. Ele é uma síntese de tudo que acontece nessas 3 fases aqui. É por isso que quando alguém fala, pô, meu lead está caro, ou meu lead está barato, é só uma afirmação superficial, porque existe muita coisa que acontece antes que influencia nesse valor do lead, tá? No final da aula, quando eu passar por aqui, eu vou falar mais algumas coisas em relação a essa métrica. Ela tem a sua importância também e você precisa atentar para alguns detalhes importantes em relação a ela, principalmente nessa coisa de lead barato e lead caro, tá? Então, esse aqui eu já falei, né? Eu tô à frente até do mapa aqui mental, eu já falei isso daqui. Entender sobre o fluxo de conversão é saber analisar fase por fase, de forma específica, e identificar os gargalos que atrapalham a eficácia das suas campanhas, tá? Gente, tá fazendo sentido aí? Manda no chat, tá? Eu vou querer a participação de vocês aí. Gabriel, sim. Finalzinho da aula eu abro aí para a gente tirar algumas dúvidas também. O Ítalo, total. Beleza, vamos seguindo. E aqui, né, mais uma vez, como eu já falei algumas vezes, você entender do fluxo de conversão independe de qualquer plataforma, tá? Pelo menos enquanto o tráfego continuar sendo feito de pessoas para pessoas. Então, se um dia a gente conseguir fazer tráfego para Marte ou para Júpiter, para atingir os alienígenas, aí pode ser que isso mude, mas enquanto for feito para pessoas, vai ser assim, tá, gente? Anota esse insight aí, esse é o mais importante da aula. E aí, uma curiosidade, quando eu comecei a trabalhar com tráfego, assim, de forma mais profissional mesmo, né? Quando eu saí do CLT e entendi que, poxa, é isso que eu quero fazer, e isso foi o quê? Em 2018, 2019, mais ou menos nessa época, eu fazia vários cursos, assistia várias aulas e tudo mais, só que eu ficava incomodado, porque a percepção que eu tinha é que a plataforma de anúncios, né, o famoso gerenciador de anúncios, ele era só ali 20 ou 30% do resultado. Tudo o que acontecia, a influência do resultado acontecia fora do gerenciador, que no caso era o quê? Era uma estratégia bem aprimorada. Então, eu sempre fiquei com esse incômodo e foi o que me fez buscar entender sempre o fundamento das coisas, assim, entender de fato como as plataformas pensam, né? E elas pensam, né? Elas têm um algoritmo que é como se fosse o cérebro de cada plataforma. Cada uma tem um pensamento um pouquinho diferente, mas no geral elas são muito parecidas. Elas têm uma coisa em comum entre todas, elas são feitas para te dar resultado, tá? Tem gente que acha, poxa, eu já vi gente falar, cara, o Facebook rouba você põe, não retorna, acho que é furada, não sei o quê. Alguém já viu alguém falar coisa do tipo assim? Às vezes a tua campanha tá ruim, tu fala que tá, pô, estão me roubando, o Google Ads também, mas não, as plataformas são feitas para dar resultado. A gente só precisa entendê-las. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Ó, a galera já viu, ó. Pois é. Se desse cadeia, o Mark já estava preso, assim, só de acusação que ele já sofreu que o Facebook rouba as pessoas. Mas não, gente. Então tá, vamos começar aqui a falar passo a passo do fluxo, tá? São 3 partes, que começa na primeira fase, a partir do momento que o anúncio aparece para alguém, e aí não importa onde apareça, se aparece no YouTube, se aparece no Facebook, no Instagram, no TikTok, tá? O anúncio aparece para alguém.
Esse alguém, ele está dentro de um público, né, de uma segmentação que pode ser ou específica, uma segmentação que pode ser ampla, que pode ser totalmente aberta, não importa, é um público, uma segmentação. E, por fim das contas, esse anúncio que apareceu para determinada pessoa dentro de um público, ele vai gerar uma ação ou não. Ele pode passar batido, ou alguém, né? Parece beabá, parece alfabetização, mas é só para ficar bem explicadinho para vocês. Ele vai para uma página. Quase sempre vai para uma página. E a gente está falando aqui da maioria das campanhas. Alguém pode falar, poxa, mas e quando vai para o direct? Quando vai para o WhatsApp? Acho que nem pode mais fazer campanha direto para o WhatsApp agora, com o link, né? Você manda pela mensagem mesmo, né? Se eu não me engano. É só você mudar, por exemplo, eu estou fazendo campanha de mensagem. Beleza, vai para uma mensagem. Então, o fluxo, o final do fluxo é a mensagem, é o resultado que tu está buscando. Mas, como a maioria das campanhas que a gente faz, vai para uma página, e aí considerando que a maioria das pessoas que está aqui trabalhou com lançamentos ou com e-commerces, né? Acho que a maioria das pessoas trabalha com esses dois tipos de negócio, com landing pages, então, eu quis colocar a página aqui. Então, vamos começar a falar sobre o primeiro elo desse fluxo, né? O primeiro ponto, melhor dizendo, que é o anúncio. O anúncio, gente, ele tem uma influência direta, né, no teu resultado. Alguém já deve ter visto, por exemplo, o Sobral falar várias vezes que você está sempre a um anúncio de melhorar o teu resultado. É uma frase famosa dele. Só que o que acontece? Quando tu começa a fazer muito anúncio para melhorar o teu resultado, sem entender o que está acontecendo, tu entra no modo tentativa e erro. E aí o que acontece? Tu pode, de repente, cansar o teu expert, porque dificilmente um expert gosta de gravar muito anúncio, tá? Tu pode sobrecarregar a tua equipe de design também, ou você mesmo, caso seja você que faz os anúncios, e você fica naquela loteria. Acontece de você acertar um anúncio, assim, muitas vezes você acertar um anúncio depois de ter testado muita coisa e salvar ali o teu resultado, salvar, por exemplo, uma captação. Mas eu não acho que isso seja o ideal, gente. O ideal é entender cada ponto desse aqui e saber onde tu vai agir. Se tiver que agir ali nos anúncios, então, beleza, você vai testar anúncios. E outra coisa, quando a gente fala de otimização, otimização não é teste, tá, gente? Otimização não é teste. Tem que separar as coisas. Otimizar é uma coisa, testar é outra. Quando a gente testa, quando a gente tem, por exemplo, campanhas de teste, a gente não tem a obrigação do teste funcionar. Teste é teste. Se tudo que a gente testasse, a gente tivesse certeza que iria funcionar, então não é teste. É qualquer outra coisa. Então, assim, essa coisa de, eu estou testando coisas nas minhas campanhas principais onde eu otimizo, minhas campanhas de escala, né? As campanhas que têm mais din-din, tem mais dinheiro. Não faz isso. Testa em campanha de teste. Quando tu for para a campanha principal, vai com certezas, tá? Vai com o que tu validou antes. Ou que tu já sabe que funciona, né? Se tu tem um histórico aí de ter feito vários lançamentos, por exemplo, ou ter feito vários tipos de campanha de outro tipo de negócio, vai nisso. Otimizar é você, por mais que às vezes não dê certo, você não consiga chegar onde você quer no teu resultado, não é para testar, é para você, a tua obrigação quando tu vai otimizar uma campanha é de melhorar ela, tá? E você melhora algo com certezas, com análise de dados. Então, assim, falando sobre as métricas, a primeira métrica principal de um anúncio é o CTR, que é a famosa taxa de cliques dele, né? Ou seja, se um anúncio aparece para 100 pessoas e 5 clicaram, eu tenho ali 5% de taxa de cliques nesse anúncio. André, qual que é a taxa ideal? Muita gente pergunta isso. Não existe, gente, não existe taxa ideal de CTR, isso varia muito, tá? De expert para expert, de loja para loja, de negócio para negócio. Tu tem que estar de olho aí na tua métrica, no teu CTR, se ele está abaixo do que ele costuma estar, tu vai buscar melhorar ele. E o CTR, ele é uma métrica que ela indica se o teu anúncio ele está chamando a atenção desse público aqui que está recebendo ele, das pessoas que estão nesse público. Então, se, por exemplo, ele está baixo, vai exercer uma influência no teu custo por lead lá no final. Por quê? Porque
Estão indo poucas pessoas para a página. O anúncio está aparecendo para muita gente, mas poucos estão clicando. Então, esse é um primeiro ponto importante de análise. Custo por clique. Quanto menor o CTR, a tendência é que o custo por clique também fique mais caro, tá? Eu gosto de me basear mais pelo CTR, eu não olho tanto para o custo por clique, tá? Mas ele também é importante. Aqui é uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, pouquíssimos cursos de tráfego falam, né? Que são os diagnósticos de relevância. Aqui no caso mais específico do Facebook, tá? Ele tem aqui 3 tipos de classificação, né? Alguém já viu isso aqui lá no Facebook? Fala aí no chat, por favor. Se você já habilitou isso aqui lá para aparecer nas suas colunas? Luiz, ó, a galera tá por dentro aí. Edu, Claudinei. Se você não viu, fala aí que não viu também, tá? Não tem problema, não. Rodolfo, não. Show. Então, essa classificação esse diagnóstico de relevância, que se divide aqui entre essas 3 qualificações aqui, ele também vai exercer uma influência no teu anúncio, tá? É algo que você pode olhar também. Eu não vou me aprofundar em cada um desses 3 aqui. Para vocês terem ideia, eu tenho uma aula, acho que de 45 minutos só sobre isso, lá na escola. É algo que é importante, tá? Mas, assim, não é o mais importante, tá? Eu trago aqui porque ele está dentro dessa redoma do anúncio. Então, o que é cada um aqui? Classificação de qualidade. Tem a ver com a qualidade do anúncio e da experiência que ele, né, no caso o anúncio, traz ao usuário no momento em que é exibido. Uma forma que eu gosto de explicar isso assim, que fica bem fácil de vocês entenderem o que são esses diagnósticos de relevância, é o seguinte, é o que a plataforma está pensando do teu anúncio. A gente tem uma percepção dos nossos anúncios, né? A gente tem uma percepção, poxa, o anúncio está bom, o anúncio está ruim. A gente tem as nossas percepções, mas a plataforma tem as percepções dela também. Então, essa é uma forma dela te dizer o que ela pensa do teu anúncio. E ela fala isso com base na experiência que os usuários estão tendo com o seu anúncio. Porque por mais que o Facebook seja feito para nos dar resultado, o Google Ads seja feito para nos dar resultado, e que eles queiram que a gente coloque cada vez mais dinheiro lá, em primeiro lugar, para eles está as pessoas que estão lá na plataforma, os usuários. Então, por exemplo, se o teu anúncio está com uma classificação de qualidade baixa, é porque esse anúncio, provavelmente, ele não está gerando uma experiência legal para as pessoas que estão vendo ele. Tem gente que denuncia anúncio. Alguém já denunciou anúncio aqui? Já fez essa maldade, já? Ó, o Claudinei já denunciou anúncio. Então, quando tu denuncia anúncio, é isso que acontece. Você cria ali você fala para o Facebook que, pô, esse anúncio tá ruim. O Facebook, você fuxica para ele, e aí ele vai pegando esses dados e vai ali entendendo, né, que o teu anúncio é ruim. A classificação da taxa de engajamento diz respeito, né, essa é bem simples de explicar, se o anúncio está gerando interação, né, entre as pessoas. Se elas estão comentando, estão curtindo. Já teve anúncio que eu subi que teve, tipo, 1.500 compartilhamentos. Eu ficava pensando, meu Deus, o pessoal compartilha um anúncio. Poxa, então, assim, tá gerando um engajamento absurdo, né? 1.500 compartilhamentos num Facebook da vida de um anúncio. Então, a classificação da taxa de engajamento dele estava acima da média. Se elas clicam também e tudo mais. E, por último, a classificação da taxa de conversão, que aqui o Facebook ele faz um benchmarking, né? Na verdade, que ele compara, por exemplo, porque é aquela coisa, no momento que tu está anunciando para um público, 500 milhões de outras pessoas estão anunciando para aquele público também. Está todo mundo disputando ali no leilão, tá? Então, o Facebook ele faz uma análise ali daquelas pessoas que estão concorrendo com você, no mesmo público, e ele tira uma média ali. E aí é onde ele fala aqui qual que é a tua média em relação ao público. Então, se tu está acima da média ou se tu está abaixo da média em relação à conversão, tá? E aí, o que acontece? Essa métrica aqui, o CPM, teve até alguém que falou no chat aí alguma coisa sobre CPM. Deixa eu ver quem foi.
Pior que o CTR está muito atrás do CPM. Quanto mais caro o CPM, mais fácil ter um CTR maior. Mas às vezes a gente tira uma conclusão precisa do anúncio, mas na verdade só a entrega que está pouca. O CPM, gente, é o seguinte. Normalmente as pessoas falam que o CPM só tem a ver com a concorrência do leilão, né? Que ele só tem a ver com, eu já vi muito gestor de tráfego dar desculpa, tá muito concorrido. Putz, Black Friday, por isso que eu tô pagando R$ 50 no lead, cara, não tem o que fazer e tal, entendeu? Só que, assim, o CPM, ele tem a ver, sim, com o leilão também, né? A famosa métrica custo por 1.000 impressões, é quanto você paga para que o teu anúncio apareça para 1.000 pessoas, só que ele tem a ver com essas coisas aqui também, ó. Por exemplo, se o teu anúncio ele está com essas classificações aqui, todas abaixo da média, o que que acontece? O Facebook ele vai deixar de exibir teu anúncio? Não, ele não vai. Mas ele vai te cobrar mais caro para aparecer. Porque lembra que eu falei que ele está pensando na experiência do usuário? Então acontece muito de você ser, entre aspas, penalizado pela plataforma, porque o teu anúncio não está gerando ali para aquele determinado público uma experiência legal, ou ele está abaixo ali da média. O anúncio aparece, ninguém clica, ninguém converte. Então, existe essa possibilidade, é bem comum o teu CPM ficar alto para alguns anúncios. Você pode abrir as suas campanhas, vai lá na parte de anúncios e dá uma olhada, coloca a métrica de CPM na parte dos anúncios, você vai ver que cada anúncio tem um CPM específico. Alguns maiores, alguns menores. Até a copy que tu coloca ali na descrição do anúncio, ela exerce influência nisso. Se tu faz uma copy agressiva, se tu fala coisas que o Facebook não gosta muito, principalmente o pessoal aí do nicho de emagrecimento que sofre para aprovar anúncio, tu vai ser penalizado e automaticamente isso vai exercer uma influência no teu custo lá do lead também. Outra coisa, o CPM pode aumentar se a frequência do anúncio estiver muito alta também. Então, o Facebook entende que, poxa, esse anúncio já apareceu tanto para a mesma pessoa que, beleza, eu vou passar a cobrar mais caro por ele. E acontece isso também. Um público ruim pode influenciar em todas as métricas acima também, tá? Então, se você coloca um anúncio e de repente você direciona para uma segmentação que não está legal, pode ser que tu ache que o teu anúncio está ruim, quando na verdade ele só está tendo ali uma reação negativa para determinado público. Então, tem que saber entender essa questão do público também, é importante. Que é o que a gente vai falar agora. Estava até brincando hoje à tarde com o Ítalo, quem veio primeiro, o público ou o anúncio? O ovo ou a galinha? Na minha visão, tudo começa por um anúncio, gente. Tudo começa com o anúncio aparecendo para você. Então, no meu fluxo, o anúncio é o primeiro elo dessa cadeia, dessa corrente. E aí vamos falar sobre ele. Público. Aqui tem algumas métricas importantes que eu observo nos públicos, tá? Que são o quê? As impressões, principalmente aí em campanha de teste de público, é interessante que tu deixe esse anúncio ter impressões, esse público ter impressões para que tu valide ele, se ele presta ou não. Tem gente que coloca um público para rodar e aí olha lá, caraca, tá caro o lead nesse público, mas praticamente o público nem teve impressões, nem rodou. Então anota isso aí, quando estiver testando o público, deixa que ele tenha pelo menos umas 6.000 impressões aí, para tu ter uma noção sobre ele, se ele é bom ou se ele é ruim, tá? CTR médio, né, do público no geral, e aqui no caso é a taxa de cliques média, né, daquele conjunto de anúncios, né, ou público. Taxa de conversão do público, isso aqui é uma métrica que eu acabo utilizando mais no Facebook, tá? E ela é essa fórmula aqui, uma métrica bem simples. Evento de conversão, no caso aqui, se você usa evento personalizado, evento padrão, você vai colocar aqui o que você utiliza. Exemplo, eu gosto de usar sempre o evento de cadastro. Então, cadastro dividido por impressões, ele vai dar um percentual ali de quantas pessoas que estão vendo esse anúncio, quanto que ele está gerando ali de cadastros, né, de conversões. E normalmente fica bem baixa essa métrica mesmo, fica 1%, 1,5%.
Mas é interessante quando tu está testando públicos, você sintetizar numa métrica e ver se aquele público ali, ele é de fato interessante. CPM médio também, tá? Eu não expliquei muito o CTR, porque é a mesma lógica que a gente usa aqui no anúncio, a gente usa no público também, tá? Um público que tem ali anúncios que não estão ali alinhados com ele, vai ter um CTR médio baixo também, tá? E o CPM médio, isso aqui eu já falei, né? Públicos maiores normalmente têm um CPM mais baixo. O Facebook, por exemplo, está toda hora mandando a gente aumentar os públicos. Vocês já viram, né? O Facebook falar, aumente seus públicos, combine os seus conjuntos de anúncio. Ele está toda hora falando isso, né? Por quê? Ele quer dar resultado para a gente. Mas é um padrão da plataforma isso. Ele está sempre pedindo para você usar posicionamento automático, usar CBO, colocar público gigante e tal. Ele não gosta de público pequeno, ele tem muita raiva. Então, públicos menores têm um CPM mais alto. Aquele famoso público lá de iniciou checkout, sabe? Normalmente você pode olhar que ele tem um CPM ali bem acima dos outros, é por conta do tamanho dele, tá? Você tem ali um grupo pequeno de pessoas e a plataforma vai cobrar mais caro para imprimir o teu anúncio só para aquele grupo seleto ali. O pessoal está perguntando como que coloca os percentuais na coluna de métricas. O Edu já respondeu, é só colocar ali porcentagem na parte de cima, tá? Bem simples mesmo. Então, gente, ficou clara essa parte aí do público e do anúncio, que a gente vai falar sobre a página, e tem bastante coisa para falar sobre página. E aqui é quando você começa a separar os homens dos meninos, porque a maioria dos gestores de tráfego, eles não analisam páginas, gente. Eles não analisam taxa de conversão de páginas, não analisam absolutamente nada disso, entendeu? Ele fica só ali fechado no gerenciador de anúncios e naquele feedback que ele passa para o cliente. Ou tá bom ou tá ruim. Mas, assim, porque tá bom, os anúncios estão funcionando. Porque tá ruim, não sei. Vamos fazer mais anúncio. Então, essa parte de página é super importante e é um diferencial que você traz também quando tu começa a entender de fato ali a influência que a página exerce, né, na conversão. Até porque ela é a última fase do nosso fluxo, é a página, tá? Apareceu o anúncio para o público, a pessoa clicou, foi para a página. Então, vamos falar sobre ela. Então, os spoilers aqui, ó, vou tirar tudinho para não confundir vocês. Então, vamos lá. Algumas coisas que você tem que analisar na página. Primeira coisa é o TCV, que é uma métrica personalizada também, tá? Aqui ela vai funcionar só no Facebook, no Google Ads você não consegue criar essa métrica. Você consegue criar no Google Analytics ela, dá para fazer no Google Analytics, mas no Google Ads você não vai conseguir fazer. Mas vamos considerar aqui o Facebook, o ideal é que essa métrica ela esteja acima de 80%. E o que é o TCV? E por que eu olho primeiro essa métrica? O que acontece? Quando alguém clica no teu anúncio, existe um gap, um espaço entre o clique e a pessoa de fato visualizar a tua página. Quantas vezes você já clicou num anúncio e você, assim que abriu, você já fechou, já saiu, não fez nada ali. Achou que era uma coisa, era outra. Acontece muito, né? Ou você clicou num anúncio, a página passou um tempo para carregar, e como a gente é muito apressado hoje em dia na internet, né? A página passou 10 segundos para carregar. Aí o que você faz? Você fechou a página antes dela carregar. Então, o TCV, ele simplesmente ele metrifica quanto dos cliques que o teu anúncio está tendo que estão de fato se tornando acessos à tua página. Então, se eu tenho um TCV que está muito baixo, se eu tenho um TCV, por exemplo, que está 50%, né, que eu considero baixo, eu tenho que resolver isso. Até antes de olhar para a conversão da página, porque se as pessoas não estão nem ficando na página. E aí você pergunta, tá, mas como que resolve isso? Aqui está a métrica, né, como que cria ela, para quem não utiliza, é simplesmente a fórmula dela está aqui, visualizações de página destino,
dividido por cliques no link, coloca lá como porcentagem, tá? E aí vamos falar o que influencia esse TCV. Primeira coisa, que é o que a maioria das pessoas que conhecem essa métrica, né, apesar de conhecerem com outros nomes também, com a mesma função, elas falam que a tua página está pesada, tua página está lenta, por isso que o TCV está baixo. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Mas existem outros pontos também super importantes que exercem influência negativa nesse TCV. Por exemplo, você pode entrar numa página e ela carregou, porque a maioria das páginas hoje, elas carregam rápido. Só que tu ficou tão pouco tempo ali e saiu sem fazer absolutamente nada na página, que não deu tempo nem o teu clique se consolidar numa visualização de página. E o Facebook, ele toma alguns segundos para entender que, de fato, você visualizou a página, que você foi lá, que você deu aquele scroll, subiu, desceu, sabe? Eu não sei te dizer exatamente quantos segundos são, mas é acima de 5 segundos, 6 segundos, tá? Então, se tu fica ali 2 segundos, 3 segundos numa página, por mais que ela já esteja carregada e você sai, não vai contar como um acesso, tá? Então, tem que ficar de olho nisso também. Eu chamo isso do famoso clique do curioso. Você recebeu um anúncio ali super atrativo, você clicou nele, e aí você entrou né, e já sai. A gente clica em tudo, né? Toda hora a gente está clicando em alguma coisa, em algum anúncio que aparece, ou tentando fugir de anúncio. Então, esse é o TCV. Eu gosto de metrificar essa questão da taxa de carregamento da página a partir dessa ferramenta aqui, ó, GT Metrics. Vocês conhecem ela? Ferramenta bem famosa. Quem conhece, fala aí no chat, quem já usa. Vou abrir ela aqui e mostrar como que ela funciona. Então, aqui tu vai colocar a tua página, ó. Tua página de captura ou de conversão, ou seja lá do que for. E vou colocar aqui, Test Your Site. Adriano não conhece. Antes de você subir qualquer captação, assim que você começa a trabalhar com o cliente, a primeira coisa que tem que fazer é pegar o endereço do site dele e jogar aqui nessa página, nesse site aqui. Ele vai te dar aí alguns insights de coisas que tu pode melhorar para que tu otimize o carregamento da página, a velocidade de carregamento da página. E quando tu chega para o teu cliente e fala, cara, a tua página está pesada por isso, por isso, por isso e por aquilo, ele já vai te ver de outra forma. GTMetrics Controle de Prevenção contabiliza também. Ele tem aqui uma parte aqui de mobile. Aqui está desktop, performance, estrutura. Espera aí, deixa eu tirar esse aqui da frente. Cara, ele contabiliza para mobile, é o que eu não estou achando aqui. Em todo caso, tem uma alternativa a ele que é o do próprio Google também, que é o Page Insights do Google também, que é essa daqui, ó. Peraí. Google Page Insights. Essa aqui. Eles mudam toda hora, acho que é essa daqui. Aqui, Page Insights. Vou colocar a mesma página aqui. É uma alternativa, tá? Ao GT Metrics. Voltando aqui ao GT Metrics, ele performa através desse grade aqui, né? Desse grau, né? Dessa pontuação, a qualidade da tua página. Então, no caso, essa minha página aqui, é uma página, eu nem me preocupei em otimizar nada dela, ela está aqui no C, mas o ideal é que esteja no A, aqui, tá? Esteja no A. Então, se a página do teu cliente ou a tua página de captura tiver aqui B, C, às vezes até D, então, tu já vai olhar aqui o que ele te indica fazer, ó. Ele fala aqui algumas coisas que você pode fazer, ó. Alguns insights aqui. É em inglês, mas assim, gente, qualquer coisa só traduz. Tem aqui outras coisas aqui, ó, que ele fala também, estrutura. Ó, tem vários detalhes aqui. Vídeo. Depois vocês podem fazer o famoso clica e fuça aqui, tá?
Ó, aqui, o Pages Insights, ele faz para mobile também. Acho que eu confundi, achei que o GT não fazia, mas na verdade ele não faz. Então, tem essa opção aqui, gente, do próprio Google, tá? Que ele fala tanto o celular, o desempenho, e aqui, no caso, já é diferente, né? A forma que ele metrifica, ele dá uma pontuação de 0 a 100. Então, aqui, no caso, esse meu site aqui, que é só uma paginazinha de links, para celular, ele está com esse desempenho aqui 73, né? Você vê que é um desempenho médio aqui, está dentro da média. E se eu clicar aqui computador, aí eu acertei, aí está otimizado. Para desktop, ó, está quase 100, ficou verdinho. E aqui ele faz algo parecido também com o que o Gmetrix faz. Só que até em português. Então, aqui ele fala o que a gente tem que fazer. Reduz o tempo de resposta inicial do servidor. Aqui é coisa mais aí de programador mesmo, mas é importante, assim, você ter uma leitura sobre isso, quando a gente está falando de otimização de página. Precisa alterar para o Brasil. Estou lendo aqui o que o Gabriel está falando. Eu estava analisando no Canadá, no caso aqui. Então, vamos voltar aqui, gente. Vocês entenderam o GT Metrics? Eu vou colocar aqui a outra alternativa, que é o Google Page Insights. São as ferramentas que eu costumo usar. São essas duas. Eu utilizo mais essa primeira aqui, mas eu já usei muito essa outra aqui também, Google Page Insights. As duas são... Na verdade, acho que o GT Metrics tem uma versão paga, né? Não, se não me engano, tem uma versão paga. Mas a gratuita já funciona. E aqui, uma vez que você analisou o TCV, velocidade de carregamento, a gente vai para a otimização de página. E aqui, a otimização da página diz respeito ao quê? A experiência que o usuário tem dentro dela. Então, essa ferramenta aqui, Hotjar, por exemplo, é uma ferramenta que até 1000 visualizações de página, ela é gratuita. E o que essa ferramenta faz? Ela meio que grava o que as pessoas estão fazendo lá dentro da tua página. Então, tu vai ter uma leitura ali, onde que as pessoas estão clicando, onde que elas não estão clicando, até onde elas estão indo. E aí, tendo essa leitura, tu vai conseguir otimizar a tua página também para que ela tenha uma conversão melhor, tá? Então, tem algumas outras ferramentas também, mas a que eu sempre utilizei foi o Hotjar, que é essa ferramenta aqui, ó. Hotjar.com. Essa aqui acho que vocês conhecem, é bem conhecida. Ó. O Gabriel está falando aí da Clarity também, da Microsoft. Tem muita função, gente. Tem muitas ferramentas, na verdade, né, que fazem essas análises para você, que te ajudam, né, a entender o que está acontecendo, tá? Ele falou aí de uma ferramenta chamada Clarity, eu nunca usei. Sempre usei o Hotjar e, assim, sempre funcionou bem. Outra coisa que é interessante aqui, eu trouxe isso aqui mais de bônus mesmo, assim, mas essa métrica aqui, taxa de rejeição, você só vai conseguir ver ela lá no seu Google Analytics, né? Então, regra, anota isso. Toda página que você tiver do teu cliente, pede para ele colocar o Google Analytics lá. Não pode rodar uma página sem ter o Google Analytics instalado, tá, gente? Eu vejo, as pessoas acham, já tem um pixel. Não, põe o Google Analytics, porque ele vai te dar algumas métricas que nenhuma outra plataforma vai te dar da forma que ele passa para você, tá? Então, a taxa de rejeição, para quem trabalha aí com lançamentos, né, que as páginas são basicamente páginas de captura, às vezes uma página de venda, eu não olharia tanto para essa métrica, mas se eu trabalho, por exemplo, com o e-commerce, aí eu já fico de olho nela. Porque o que ela quer dizer? Taxa de rejeição indica que o percentual de pessoas que entram na tua página, sendo ela tendo carregado inteiro ou não, e não faz absolutamente nada lá. Não clica em nada, sai sem fazer nada. Então, quanto maior o número de pessoas que faz isso, maior vai ser essa taxa. Só que, quando a gente está falando de uma página de captura, por exemplo, né, de lançamento, a gente só precisa que a pessoa preencha o formulário e clique lá em cadastrar. Então, o Google, ele não entende, ele não capta essa informação. A taxa de rejeição ela tem a ver com os links que você clica na página. Sabe quando tu entra num e-commerce e aí clica lá numa categoria, aí clica num produto, e aí clica em outra coisa, sai clicando em todo canto? Então, quando essa taxa de rejeição
ela está muito alta, por exemplo, para um blog ou para um e-commerce, então aí tu tem que otimizar ou falar para o teu cliente que a página não está ali, que a página não está legal, tá? Então, aqui, qual que é essa taxa? Se ela tiver aí acima de 70% no e-commerce, por exemplo, então está bem alta. Você tem que tentar diminuir isso. O que você pode fazer aí do seu lado? Mudar os públicos. Às vezes você está levando o público ruim para essa página também. Então, acontece, tá? Vocês estão vendo que cada parte do fluxo exerce influência na próxima fase dele, tá? Outro detalhe importante é a página ser amigável no celular, né? É a página ser responsiva, né? Isso já é bem batido, mas ainda acontece aí de você ver páginas que a pessoa faz ela só para o desktop e esquece do celular. Isso impacta muito na tua conversão, porque a maioria das conversões, na maioria dos nichos, acontece hoje no celular. Aí o Derto está falando para ir para o GA4, porque o A vai acabar logo, logo. Eu ainda tô usando o Universal ainda, até o ano que vem ele está disponível, né? Até meio do ano que vem ele está disponível, mas sim, de fato o GA4 é o que a gente vai ter que usar. Inclusive vai ter um módulo específico de GA4 lá na escola, Google Analytics para lançamentos, Google Analytics para perpétuo e Google Analytics para e-commerce. Serão 3 módulos específicos. Estou fazendo o jabá aqui. Estou trazendo uma pessoa que vai trazer esse módulo, que vai fazer, que é uma das referências em Google Analytics no país, tá? No futuro vocês vão saber quem é. E aí, no final das contas, o último, dentro do fluxo de página, a última coisa que, assim, que a gente vai olhar é se a página está convertendo ou não, que é a taxa de conversão. Ela indica aí, se tudo isso aqui está ok até então, se o anúncio está sendo publicado, se ele está chamando a atenção, se ele está gerando impacto positivo em um público, e a pessoa entra na tua página e está tudo certo lá também, então o que que acontece? A tua taxa de conversão vai ser alta, vai ser mais alta, tá? E aqui eu coloquei algumas referências de taxa de conversão, né? Porque muita gente me pergunta, quanto que é o ideal para taxa de conversão e tal. Então, a página de captura de lançamento ou iscas, né? Aquelas iscas assim, baixe um e-book grátis, não sei o quê. O ideal é que seja acima de 50%, tá? E a taxa de conversão, vocês sabem, né, gente? É uma métrica simples, é quantas pessoas entraram na página e quantas realizaram a conversão que a gente quer, tá? E-commerce, o ideal é estar acima de 1%. Aqui, no caso, é a pessoa entrar no teu e-commerce e fazer uma compra, né? A conversão aqui, no caso, é uma compra mesmo. Então, o ideal é que esteja acima de 1%. Tem alguns e-commerces que vai chegar aí a 3, 3,5%, alguns que tem uma conversão bem boa mesmo. Mas se estiver abaixo de 1%, liga o alerta. Perpétuo, aqui no caso, tráfego direto, né? Que é anúncio direto para uma página. O ideal é que essa conversão esteja aí acima de 1% também, tá? E por fim, algo que, de repente, a tua página está toda otimizada, está tudo certo, as pessoas chegam lá, o anúncio está com uma boa taxa de cliques, tem uma boa interação, mas quando eles chegam na página, a taxa de conversão ela pode ser menor, porque a narrativa da página, da copy, né, ou a headline, que é logo a primeira coisa que você vê, por exemplo, uma página de captura, por exemplo, se ela estiver desalinhada, isso vai impactar brutalmente na tua conversão, tá? Uma informação aqui para vocês. 80% dos acessos de uma página, ele fica ali em cima, na primeira dobra da página, tá? Então, é onde tu tem que investir mais energia quando tu tá pensando numa página, é na primeira dobra dela. Porque se a pessoa entra na página e logo de cara ele não se conecta com aquela headline que está ali, ele vai embora. Não converte, você perde ali o acesso. Então, quando você usar, por exemplo, o Hotjar e usar a ferramenta dele aí de analisar os acessos das pessoas na página, você vai ver que ele tem tipo um mapa de calor, né, que ele coloca lá, é bem legal, depois vocês até testem aí, e começa vermelho em cima e vai escurecendo, escurecendo até ficar preto.
Então, 80% dos acessos ficam na primeira dobra da página, tá? Então, veja, assim, às vezes você pirando a cabeça muito, pensando ali no que você vai colocar ali embaixo, assim, tipo, na bio do especialista, o que tem ali naquela parte do plano, né, do que vai ser o lançamento, não sei o quê, e coloca qualquer coisa em cima, entendeu? Mas o esforço é na parte superior da página, na primeira dobra. Inclusive, o formuláriozinho de cadastro, e aí, no caso, numa página de captura, ele tem que aparecer na primeira dobra. A primeira dobra é basicamente o que aparece logo quando você entra na página. A partir do momento que tu dá aquela scrollada, que você desce a barra de rolagem, então aí já não é a primeira dobra mais, tá? Então, assim, um formulário de cadastro na segunda dobra, o que que isso significa? Menos conversões. O que que isso significa, menos conversões? Percentual de conversões da página mais baixo. O que que acontece? Lead mais caro. Então, gente, sintetizando aqui esses 3 pontos que a gente falou, um vai exercer influência em relação ao outro. Eu posso ter um bom anúncio, eu posso ter acertado o público, mas se a minha página não estiver convertendo, então o que que eu vou fazer? Eu vou ficar testando o anúncio? Não, eu já achei os anúncios já. Eu vou mexer na minha página. Eu vou chegar no programador, ou no copy, ou eu mesmo vou abrir lá a página, eu vou alterar o que eu tiver que alterar lá. Porque eu identifico que o que está impactando o meu resultado negativamente é a taxa de conversão da minha página. E aqui eu dei vários pontos que você pode analisar para resolver isso. Agora, se, digamos que o meu anúncio ele está com CTR muito baixo, tá? Eu estou levando poucas pessoas para a página, só que a minha página está convertendo bem, está tipo 70% de conversão. Então, será que eu preciso mexer na página? Não, eu vou mexer no anúncio. Porque a página está convertendo, ela está. As poucas pessoas que estão entrando lá estão convertendo. Então, eu me direciono para os anúncios. E aí eu posso testar também os públicos. Será que é o público que está exercendo essa influência negativa na página também? Então aí, por isso que é legal testar público também. Né? A gente acaba testando mais anúncio, mas é legal testar público também, gente. Então o grande lance aqui é você entender a influência de cada etapa desse fluxo e você agir especificamente no que você precisa agir. Como eu falei agora, se o anúncio está legal, se eu acertei o público, e mesmo assim o lead está caro, por exemplo, é porque provavelmente a conversão da minha página está abaixo daquilo que eu quero. Na semana passada, quando eu tive a ideia de fazer essa aula, eu estava fazendo uma captação e foi exatamente isso que eu fiz. A taxa de conversão da página estava, acho que 45% ou 47%. Mas eu identifiquei aqui que o público já estava certo, já estava ok, que o anúncio estava legal, porque estava com uma taxa de CTR boa, tá? Considerei boa. Comparei com outros CTRs de outras campanhas desse mesmo cliente, eu vi, não, o CTR está ok. Então, o que que eu fiz? Cara, vamos mudar a página. E aí a gente alterou o quê? Alterou a headline da página. A famosa promessa. A famosa promessa. E aí a conversão da página saiu de 45% e beirou ali 70%. Então, gente, eu melhorei o meu custo por lead sem ficar enlouquecendo a cabeça. Eu só identifiquei que o problema estava na página. Assim como acontece também de, às vezes, o problema está no anúncio ou no público. Então, vocês percebem que quando eu falo que isso aqui serve para qualquer coisa, quando você está falando de otimização, é porque você está dividindo etapa por etapa e entendendo ali o que está impactando o teu resultado. Otimização é isso, é você entender os pontos, analisar os dados, como eu falei no começo da aula. Otimização não é loteria. Você faz otimização baseado no que os dados estão te mostrando, no que as métricas estão te mostrando, tá? E aí, no final das contas, a gente tem o famoso custo por lead, ou custo por compra, né? Seja lá o custo por ação, no fim das contas é a mesma coisa. Então, o custo por lead é a métrica mãe, ela sintetiza tudo isso daqui
ela sintetiza tudo isso, mas ela não pode ser considerada como um fim em si mesmo. Ou seja, a gente falava muito isso na faculdade de filosofia, né? Para quem não sabe, eu sou formado em filosofia, né? Todo mundo acha engraçado isso, mas a minha formação acadêmica é em filosofia. A gente falava muito isso, assim, não considere isso um fim em si mesmo, que é, não ache que isso é a principal coisa por si só. Ele é importantíssimo, só que eu expliquei para vocês aqui, já tem quase 1 hora de aula, que o curso por lead é simplesmente uma síntese de tudo isso que acontece antes, tá? Então aqui tem alguns exemplos, ó, que eu coloquei. Tem algum engraçadinho riscando a tela aí, não sei quem. Então, ó, CTR alto e taxa de conversão baixa. O que que eu vou fazer? Coloca aí no chat, gente, o que que eu faço? Onde é que eu vou agir? O CTR dos meus anúncios está alto, mas a taxa de conversão da página está baixo. O que que eu faço? Coloca aí no chat para ver se vocês estão entendendo mesmo. Mexe na head, página. Show, show de bola. Página, página, página. Olha a página. Vocês estão bem, viu? Se caísse na prova, vocês iam acertar. Então, segundo caso aqui, eu já vi que esse está muito fácil. O CTR da página está baixo e a taxa de conversão de página está alta. O que que eu vou fazer aqui? Falem aí. Anúncios. Isso pode ser público também, viu? Pode ser o público também. Às vezes, o anúncio está só direcionado para um público ruim. Anúncio barra narrativa, show de bola. E aqui, CTR baixo e taxa de conversão baixa. Qual que vocês resolveriam primeiro? Agora eu peguei vocês. Tudo. Ó, o Luciano já matou aí, ó. O Luciano já matou. Lembra que eu falei que tudo começa por um anúncio? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer as pessoas clicarem no nosso anúncio. É fazer o anúncio ter uma influência positiva ali naquele público que a gente está usando. Esse é o primeiro ponto. Então, se a gente consegue acertar bons anúncios, aí a gente vai mexer na página, tá? Então, CTR baixo e taxa de conversão baixa, começa resolvendo os anúncios primeiro, porque é o começo de tudo, é o começo do fluxo. Beleza? Ficou claro aí? E agora aqui, CPM muito alto, o que que você faz? Reclama com o Facebook que está muito caro o leilão? Não tem o que fazer, o Facebook que está caro mesmo. Consolida conjunto, legal, aumenta público, melhora o anúncio, show de bola. Dá uma olhada naquelas classificações de qualidade do anúncio e vê ali o que que tu consegue melhorar também, né, que diz respeito ao anúncio. E é exatamente isso, gente. Testa outros públicos. Bacana, bacana. Vocês estão por dentro mesmo. Anúncio barra público. Uma página ruim também exerce influência no teu CPM, tá? Se vocês não sabem, o Facebook, ele também analisa a tua página. Quando tu sobe o anúncio e ele fica lá em aprovação, ele está analisando a tua página também. Ele está analisando a tua página, porque se a tua página estiver ruim, ele vai reprovar teu anúncio ou vai cobrar mais caro nesse CPM. O pessoal que anuncia aí produto de emagrecimento, relacionamentos e tal, ou produto que promete ganho de dinheiro, essas coisas assim, normalmente são penalizados, às vezes não é nem pelo anúncio, é pela página, tá? E tem algumas sacadinhas importantes sobre página que eu lembrei agora, que é você colocar aquela coisinha lá de política de privacidade, termos de uso. O Facebook ama aquilo. Então, se a tua página de captura não tiver, teu site não tiver, coloca. Se for uma empresa, põe lá teu CNPJ embaixo, tá? Se é uma página de venda de um produto digital, coloca ali, lá no final da página, uma política de devolução. Vocês acham que eu estou brincando, mas não, o Facebook olha tudo isso. O Google a mesma coisa. Então, atenta nesses detalhes assim, porque pode exercer uma influência aí, tá?
como eu falei, o Facebook, às vezes, ele vai até deixar tu anunciar, mas ele vai cobrar mais caro para você, porque ele se importa mais com os usuários do que com você. Você está pagando, ele não está nem aí, você está pagando, ele se importa mais com os usuários.